Olá, minha gente, bom dia. Eu continuo na jornada Como Mudar Sua Vida em 12 Dias. Cada dia um personagem da Bíblia e o personagem de hoje é a rainha Esther. E o tema de hoje é restauração ou separação. Como saber que uma relação ela pode ser restaurada mesmo que tenha acabado o casamento, ou como lidar com o divórcio? Primeiro ponto, você precisa entender a necessidade da restauração. A rainha Esther, ela foi preparada para entrar na vida de um homem que havia se divorciado da sua esposa, pois a ex-esposa não aprendeu a honrar o casamento. No caso de Esther, ela entrou na vida de Assuero como uma oportunidade na vida dele, para que ele então fizesse a sua vida amorosa uma vitrine de restauração para toda a sua nação. É necessário que você compreenda que existem relações que se quebraram e que não serão restauradas. E por que não serão restauradas? Em primeiro lugar, a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. As pessoas condicionam todo o casamento a uma questão que foi Deus quem uniu. Mas foi Deus mesmo quem uniu? Ou foram as prerrogativas humanas, as necessidades financeiras, a carência afetiva? Então, é necessário compreender isso. Em segundo lugar, é necessário que você entenda a causa do fim do casamento. Se o casamento acabou porque o que era incompatível se tornou insuportável, dificilmente haverá uma restauração. Você precisa identificar o que pode ser restaurado é quando há uma disposição em perdoar e em aceitar a convivência com aquele ou aquela que foi perdoado. Porque o perdão, quando há erro de uma das partes dos cônjuges, sempre o perdão dado nem sempre é o perdão com a convivência. Existe uma grande diferença. O primeiro nível do perdão é o nível da liberação. O segundo nível do perdão é aquele perdão que aceita a convivência com aquele que errou. Então, tudo depende, na verdade, do coração ferido. Mas mesmo aquele que não feriu, mas existem feridas que foram provocadas, causadas. E os dois precisam reconhecer isto, se é que querem essa restauração. Esther, ela entrou na vida de Assuero como seu segundo casamento, e ela mostrou para Assuero que Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Deus, ele transforma. Como lidar com o divórcio? Existem pelo menos 3 situações para você lidar com o divórcio. 3 atitudes. A primeira atitude para você lidar com o divórcio: traga à sua memória aquilo que lhe aponta para o futuro. Se você fica colocando na sua memória pessoas ligadas a relações vencidas, a relações ultrapassadas, obviamente você vai construir uma masmorra de sofrimento eterno. Você vai prolongar o seu processo. Segunda atitude para você lidar com o divórcio: encare a situação como se você não tivesse mais controle. Você tem que passar o controle para Deus. Tem que tratar como um defunto que morreu e você sepultou. Se vai ressuscitar, é Deus quem sabe. Porque geralmente alguns casamentos poderiam serem restaurados se um dos cônjuges, aquele que perdeu o outro a outra porque errou, houvesse paciência, persistência e respeitasse o tempo do outro. Mas como não respeita, fica querendo as migalhas da atenção, e o outro que está ferido fica mais irritado, porque o tempo do luto não foi respeitado. A terceira e última atitude para lidar com o divórcio: é necessário que cure as feridas das alianças e dos vínculos que nunca serão quebrados. E eu estou falando dos vínculos com os filhos. E finalmente, falando sobre a rainha Esther. É o segundo dia de hoje, é um assunto às vezes até difícil de se falar. Você que não é casado ou não é casada, ou está separado, separada, entenda o processo de Deus. Deus é o Deus da segunda chance. Você precisa descobrir restauração ou separação. Ou se você não está se relacionando
Espere a pessoa certa. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Se não houver uma convergência entre o propósito de duas pessoas, elas não ficarão juntas. Você que é casado, está passando uma crise no seu casamento. Você ainda tem a oportunidade de resgatá-lo. Você que é divorciado e não aceitou o ponto final que a outra pessoa colocou. Aceite esse ponto final e entenda que Deus tem um novo começo. Enquanto você fica preso a quem já colocou um ponto, Deus está aguardando e travando as suas bênçãos, porque você está mantendo as portas fechadas para você mesmo. Então reflita nesta palavra, que Deus abençoe seu dia, envie essa palavra para 5 pessoas que estão precisando ouvir ela. Deixe a sua curtida, o seu comentário e compartilhe. Deus te abençoe.